Meus alunos e alunas do sétimo ano, estou trazendo aqui essa aula de hoje, dia 4/10, uma aula remota, e eu quero estar falando para vocês aqui esse tópico sentenças matemáticas e equações. Quero ler com vocês, explicar para vocês o que significa essas sentenças matemáticas e nessa explicação vocês pudessem acompanhar e depois responder as atividades que estão na página seguinte. Então, primeiro, o que é uma sentença, né? Antes de nós falarmos da sentença matemática em si, o que para nós é uma sentença? Então, aqui, sentença é um conjunto de palavras com sentido completo. Algumas são consideradas ditos populares, por exemplo, aqui na letra A nós temos assim: de poeta e de louco, todo mundo tem um pouco. O mais difícil que é encontrar uma agulha no palheiro é encontrar duas. Então, aqui são exemplos de algumas sentenças, né? E aí, continuando, nós temos aqui, quando uma sentença envolve números, ela é chamada sentença matemática. Veja alguns exemplos. Na letra A, B, C, D e E, nós temos sentenças matemáticas, porque são sentenças que envolvem números. Por exemplo, 5 mais 3 é igual a 8. 2 é menor que 20. 7 é diferente de 9. 12 é o dobro de 6. 10 é maior ou igual a 2/3. Então, são exemplos de sentenças matemáticas. Podemos escrever as sentenças matemáticas por extenso, como vimos anteriormente, ou na linguagem simbólica da matemática. Então, nós podemos ter uma sentença escrita na nossa língua portuguesa, mas nós também temos na linguagem da matemática. Então, aqui na letra A, observe que essa frase 5 mais 3 é igual a 8, nós podemos aqui usar a simbologia da matemática escrevendo o algarismo 5, o sinal da adição, o algarismo 3, a igualdade e o número 8. Então, veja que nós estamos transformando essas sentenças matemáticas escritas na nossa língua portuguesa para a linguagem da matemática. Por exemplo, aqui na letra B, 2 menor que 20. Ó. Veja como se escreve na linguagem da matemática. Usa o símbolo menor, né? 2 menor que 20. 7 diferente de 9. 12 é igual a 2 vezes 6, ou seja, o dobro de 6. Na letra E, veja que na letra E dizia o seguinte: 10 é maior ou igual a 2/3. Então, vejam que nós estamos tirando essas frases para a linguagem da matemática. Continuando, nós temos o seguinte: as sentenças matemáticas elas podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas, né? Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Primeira, verificamos facilmente que as sentenças 5 mais 7, se você somar 5 mais 7, é igual a 12. Então, isso é uma sentença verdadeira. Você está dizendo que juntando 7 mais 5 dá igual a 12. É verdade. Temos outra sentença. 3/4 multiplicado por 4/3 é igual a 1. Também é verdade. Enquanto nós temos sentenças como esta: 4 mais 5 menor que 2, 7 menos 2 é igual a 4, são sentenças falsas, né? Porque 7 menos 2 é igual a 5, não é igual a 4, né? Continuando, a sentença 10 maior que 10/3 é classificado como verdadeira, porque 10 é maior ou igual a 10/3. E a conjunção ou liga duas afirmações. Qual é as duas afirmações? Que a primeira, que 10 é maior do que 2/3, que é verdade, e 10 é igual a 2/3, que é falsa. Pelo fato de ou ser ou uma conjunção alternativa, basta uma dessas afirmações ser verdadeira para que a sentença também o seja. Eu vou repetir: pelo fato de ou, que é essa expressão aqui, ó, ou ser uma conjunção alternativa, basta uma dessas afirmações ser verdadeira para que a sentença também o seja, né? Continuando, nós vamos ver aqui na página seguinte,
e eu quero ainda falar mais sobre isso. Vamos colocar aqui mais outros exemplos de sentenças matemáticas. Se você escrever 2 mais 3 igual a 5, você tem uma sentença matemática verdadeira, né? E veja que eu posso escrever essa sentença na língua portuguesa, escrevendo o nome 2 mais 3, 2 mais 3 igual a 5, né? Então veja que nós estamos transformando essas frases para uma sentença matemática, né? Que é uma sentença matemática verdadeira. Na página 121 nós vamos encontrar esse tópico também, equações, que eu quero estar falando para vocês o que significa isso. Então observe que aqui nós temos uma balança, e nessa balança nós temos o prato 1 e temos o prato 2. Veja que no prato 1 nós temos 2 potes de mel e temos um peso de 50 gramas. No prato 2 nós temos apenas um pote de mel e temos um peso de 200 gramas. Perceba que ela está em equilíbrio, pois os pratos estão na mesma altura, ou seja, o total de massa dos objetos colocados no prato 1 é igual ao total de massa dos objetos colocados no prato 2. Porque já que essas balanças estão, os dois pratos em equilíbrio, então a massa que tem no prato 1 é igual à massa que tem no prato 2. Então, se nós representarmos esses potinhos de mel pela letra X, então veja como ficaria. Representando por X a massa em grama de cada pote de mel, podemos escrever. Veja como ficou aqui. Ficou X mais 50, esse 50 é exatamente esse peso aqui de 50 gramas, igual porque a balança está aqui em equilíbrio, e do outro lado eu tenho um potinho de mel que eu estou representando por X mais 200. Essa sentença matemática é expressa por uma igualdade, né? E apresenta um elemento desconhecido. Ela é um exemplo de equação. Então, aqui para nós, equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números. Então, daqui para frente, quando nós falamos de equação, vocês vão lembrar que é uma sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números. Veja outros exemplos de equação, que na letra A nós temos 7x, que significa 7 multiplicando x, mais 5 meios igual a 4. É o exemplo de uma equação. Na letra B nós temos também 2y ao quadrado menos 3y mais 7 igual a 0. E na letra C temos 2x mais 3y igual a 8. Aqui são exemplos de equações. Continuando, a expressão à esquerda do sinal de igual chama-se primeiro membro da equação. Então, à esquerda, veja que nesta equação, o que está à esquerda é o 7x mais 5 meios. E o que está à direita é o número 4. Então, aqui nas equações, esse que está à esquerda nós chamamos de primeiro membro, e o que está a segunda aqui do lado direito é que nós chamamos de segundo membro. Então aqui, olha, vou ler novamente. A expressão à esquerda do sinal de igual chama-se primeiro membro da equação, e a expressão à direita do sinal de igual, segundo membro da equação. Observe mais exemplos. Aqui eu tenho na letra A 2 que multiplica y menos 4 igual a 6, em que 2 vezes y menos 4 é o primeiro membro e 6 é o segundo membro. Aqui são conceitos, né? O que é primeiro membro, o que é segundo membro. Aqui na letra B nós temos também outra equação,
2z ao quadrado mais 4 igual a z menos 6. Esse 2z ao quadrado mais 4 é o primeiro membro e o z menos 6 é o segundo membro. Na letra C temos a mais 1 igual a b sobre 3, em que a mais 1 é o primeiro membro e b sobre 3 é o segundo membro. Em uma equação, os elementos desconhecidos, as letras que representam números, são chamados de incógnitas. Nos exemplos anteriores, podemos destacar que, na equação 2y menos 4 igual a 6, a incógnita é a letra y. Aqui na equação 2z ao quadrado mais 4 igual a z menos 6, a incógnita é o z. E a mais 1 igual a b sobre 3, as incógnitas são a e b. Então veja aqui que nem toda igualdade é uma equação. Nem toda igualdade é uma equação. Por exemplo, se você tiver 3 mais 5 igual a 8, não é uma equação, porque não tem o termo desconhecido. Se você escrevesse, por exemplo, 3x mais 5 igual a 8, aí você já tem uma equação, porque a equação ela tem que ser uma sentença matemática que tem uma igualdade e que apresenta letras. Aqui no final você vê que você tem 3 mais 5 igual a 8, não é equação exatamente porque não tem uma letra. E eu estou colocando aqui o x, que vai multiplicar aqui o número 3, e aí dessa maneira se torna uma equação. Então, fica aqui a explicação desse conteúdo para vocês, nessa aula que nós chamamos de aula remota, e eu convido agora vocês a fazerem essa atividade que nós temos na página 122. Vocês façam essa atividade, entrem em contato comigo aí pelo aplicativo de mensagens e a gente possa tirar as dúvidas pertinentes aí ao trabalho que vocês vão fazer, ok?